Criação de filho não existe receita. Quando a gente fala em princípios bíblicos que fundamentam a criação, é a Bíblia. A Raquel, minha filha mais velha de 20 anos, ela foi uma criança rebelde. Eu corrigi ela com a varinha. Mãe, você não pode me bater. Vou na delegacia, não sei o quê. Eu peguei todos os versículos onde falava sobre vara, sobre corrigir. E aí no começo ela ficou brava. Quando fala assim, ensina a criança no caminho, não fala o caminho, mas no caminho eu tô andando com ela. Eu tenho que andar junto. E a gente como pai, como mãe, nós vamos errar. Mas quando o fundamento ele é Jesus, mesmo no meio dos erros a gente consegue ser fortalecido. A base, eu tenho que ensinar, ele tem que perceber que a vida dele gira em torno de Deus. E a igreja aqui não é, não. A gente não pode ter essa divisão. Muitas vezes eu tive que disciplinar, sentar, olhar nos olhos e falar, eu vou fazer isso, doendo no meu coração. Sim. Nós estamos numa geração hoje, os pais dão tudo. Dar um limite. Se o meu filho, desde pequeno, pode escolher, quando ele chegar na fase de adolescente, ele vai continuar escolhendo. Ele precisa ser moldado. Não tem problema a gente seguir métodos humanos, mas a gente precisa muito mais do Espírito Santo. Está começando mais um Legendários Cast. Essa é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, cujo propósito é tornar o nome do Senhor mais conhecido e glorificado. E hoje eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado a minha amiga Cibele. Olá, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente com vocês. E nós teremos uma ótima conversa hoje com a Elaine, que vai se apresentar para nós. Pode falar, Elaine. Olá, eu sou a Elaine, eu sou a esposa do Tchê, eu nem falo Rodrigo, porque todos conhecem ele de Tchê, né? Sou mãe da Raquel, que tem 20 anos, e da Paula, que tem 16 anos. Que bênção, também são bênção aqui na igreja, né, as duas. E hoje a gente está começando um assunto que é sobre a educação de filhos. Então, você que é pai, que é mãe, preste bem atenção, que essa moça aqui tem uma bagagem enorme e tem propriedade para falar sobre educação de filhos à maneira de Deus. E a gente fala que para filho não tem manual. Não. Mas a gente usa um manual. Exato. Aqui no mundo a gente fala que não tem, mas tem. Tem a Bíblia. Tem a Bíblia que é o nosso manual. Então eu queria começar, Elaine, falando com você. Quais são os princípios bíblicos que fundamentam a educação dos filhos? Sabe que outro dia conversando com uma amiga, ela falou assim, Elaine, eu não aguento isso quando eu vou ver um podcast ou quando eu vejo uma palestra, todo mundo falando que é perfeito a criação de filhos. Eu faço isso, eu faço aquilo. Parece que ninguém erra. Uhum. E ela estava revoltada, falando, parece que ninguém erra. Já passei por isso. Todo mundo é perfeito. Eu queria ver alguém falar assim, olha, eu errei, mas eu acertei. Então, assim, quando a gente pensa nisso, a gente sempre quer dar uma receita, né? Uhum. E como tu falou, né? Criação de filho não existe receita. Não. Né? Então, assim, quando a gente fala em princípios bíblicos que fundamentam a criação de filhos, é o quê? É a Bíblia, né? E a Bíblia, ela é o manual, é o nosso manual para tudo. Para tudo, né? Tudo. Eu vou começar contando uma experiência, né? A Raquel, minha filha mais velha de 20 anos, ela foi uma criança, assim, pensa numa criança rebelde. E brigava e tudo. E eu lembro que um dia eu chamei ela e falei assim, filha, eu corrigi ela com a varinha. Mãe, você não pode me bater, porque não sei o que, vou na delegacia, não sei o que. Aí eu falei, filha, pega aqui. Sentei do lado dela. Falei assim, filha, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. E peguei todos os versículos onde falava sobre vara, sobre corrigir, na Bíblia dela, e fui marcando. E aí no começo ela ficou brava. Aí depois ela foi, porque a palavra de Deus, ela é real, ela é preciosa, e ela que fala no coração, né? E ela que corrige. Sim. Então essa é uma das experiências, né? Assim, como princípio bíblico, o principal é ter a Bíblia para tudo na criação de filhos. Sim. Ela é o nosso manual, mas para isso a gente precisa ler. A gente como pai, como mãe, precisa ler, né? Precisamos estar atentos. E daí isso entra daí o que você está falando, Provérbios 22:6, né? Que ensina a criança no caminho em que deve andar. Exatamente. Não é? E aí, como que a gente aplica isso hoje? Quando fala assim, ensina a criança no caminho, não fala o caminho. Porque Sim. O caminho é eu mostrar, lá é o caminho. Mas no caminho eu tô andando com ela.
Sim, não é eu faço o que eu falo. Exatamente. Eu tenho que andar junto. E a gente, como pai, como mãe, nós vamos errar. Não tem como não. Nós vamos errar. Mas quando o fundamento, ele é Jesus, mesmo no meio dos erros, a gente consegue ser fortalecido. Então, quando eu estou andando no caminho, junto com os meus filhos, eles estão vendo. Meus pais estão andando. Né? Eu cresci numa casa, uma família cristã, onde o meu pai chegava domingo, ele ia fazer churrasco, deixava a gente na igreja e falava, não, eu tenho que fazer o churrasco. Depois eu busco vocês. Ele não estava andando no caminho comigo. Ele estava me mostrando o caminho. Né? Você tem que ir, mas não Exato. Louva a Deus pela vida do meu pai, mas vocês entendem que ele só me mostrava o caminho. Mas, não façam igual, eu quero que vocês façam isso. Então, muitas vezes a gente como pai faz isso. A gente quer que o filho faça isso, mas nós não fazemos. Exato. Exatamente, como os devocionais, né, Elaine? Que a gente fala, não, você tem que fazer, eu quero que eles conheçam a Bíblia, mas quantas vezes ele vê a gente com a Bíblia aberta? Exato. E vê fazendo devocional, levantando cedo, dizendo que, porque o pessoal tem um tabu com o jejum, né? Não fale que você está em jejum. Não fale para o teu filho saber que existe, que tem um propósito nisso. Exato. E compartilhar as experiências com Deus. E valorizar. Lá em casa nós temos muito a questão do memorial. A Bíblia ela é cheia de memoriais, né? Eles atravessaram o Jordão, colocaram as pedras, então vários. Então a gente tem muito isso de memorial, de coisas importantes que acontecem na família, a gente tem, né? Um anel, uma pedra, né? Então Essa assim, dica boa. Então assim, uma coisa bem simples, né? Nós viajamos, a gente fez 2015 uma viagem eu e o Rodrigo na Europa, e nós passamos num riozinho, assim, a neve lá atrás, e era um lugar lindo, lindo, lindo. Eu falei, ai amor, como eu gostaria de trazer as meninas aqui. E esse ano, nós conseguimos levar as meninas, depois de 10 anos. Legal. Aí nós fomos no mesmo lugar, tiramos foto lá, e aí lá onde nós estávamos, eu peguei uma pedrinha, e falei, meninas, quem sabe daqui 10 anos nós vamos voltar com os maridos de vocês e com os filhos de vocês. E essa pedra aqui é pra gente lembrar que a gente vai continuar seguindo Jesus sempre, né? E que legal que um lugar assim bonito, onde a gente olhou. Até me arrepiou aqui. Então, assim, é uma pedrinha que cada um levou para casa e nós olhamos aquela pedra e lembramos, essa é a nossa geração que vai seguir Jesus. Eu perdi a minha mãe quando ela tinha 50 anos, eu estava no primeiro ano de casada. E a minha mãe foi uma mulher assim que amou muito Jesus e a obra. E depois que ela morreu, as netas nenhuma conheceu a avó. Nossa. Nós pegamos o anel dela, a aliança, dividimos em 5 anéis, colocamos um coraçãozinho com a inicial da avó. E todo aniversário de 15 anos a gente conta a história da avó, que nenhuma delas conheceu. Conta a história e fala, olha, esse aqui é o legado, você vai usar esse anel e vai passar para sua filha no 15 anos dela. Uau, que lembrando legal. De quem é Jesus, do legado, né? Então, essas coisas a gente precisa. Sabe? Falar do Deus vivo dentro da nossa casa. Né? Porque o mundo hoje está assim, tá? Não, eles estão cercando de todas as formas e desconstruindo toda a parte familiar, né? Exatamente. Dizendo que não, que isso é retrógrado e que até taxando os nossos filhos, né? De, não se moderniza, não entende das coisas. E isso que eu queria falar para você, como que a gente prepara esse filho, impulsiona ele a se dedicar a Deus, a ser exemplo para ele, não só pagar uma boa escola, só, não a parte estética ou a parte exterior, mas sim forjá-lo ele na palavra mesmo. Exato. Assim, eu vejo isso dentro da igreja, né? Muitas vezes, como tu falou, nós pensamos nisso. Eu quero que o meu filho se torne um médico. Eu quero que meu filho seja um bom professor. Eu quero que meu filho... E às vezes a vida gira em torno disso. Quando que tem que ser o contrário. A base, eu tenho que ensinar, ele tem que perceber que a vida dele gira em torno de Deus. Quando as pessoas, quando a gente começa a separar, existem muitas palestras sobre o profano e o secular, né? O sagrado e o profano, que é assim, aqui é a igreja, aqui não é. Não, a gente não pode ter essa divisão. Então, meu filho está numa escola, ele vai estudar, ele vai estar com pessoas que não conhecem Jesus, mas ele não é um espião, ele não é um agente secreto lá. E as pessoas têm que olhar e falar assim, uau,
Eu quero ser igual. Eu quero ir lá onde eu quero ser igual. Não quero... Porque às vezes o que acontece, eu cresci assim, a gente se escondia. Sim. E parece que falar de Jesus era uma coisa ruim. Não, nós precisamos preparar eles para que eles mostrem como é bom ser de Jesus. Entende? É o preparar. Então, quando a gente fala isso de cosmovisão bíblica, não existe separação. Por que o meu filho quer ir para uma festa, para uma balada? Eu preciso ensinar ela desde cedo, falar assim, filha, nesse lugar, o que tu vai fazer? Sim. Agrada a Deus? Não tem como eu separar. Todo mundo está indo, então você vai. Não existe. Então a gente tem que ensinar a pensar conforme... Eu gosto daquele livro, Em Seus Passos, que faria Jesus. Sim. É maravilhoso. Eu não li ainda, mas... Então, tem uma pulseira que a gente usa, né? E fala assim, o que Jesus faria no meu lugar? Né? Eu comprei essa pulseira e dei pro meu filho. Exatamente. E isso é lindo, né? Porque aí a gente não começa a separar. E aí eu quero ser um bom médico, mas um bom médico que brilhe Jesus. Sim. Eu quero ser um bom professor, né? Não separar. E às vezes nós separamos isso dentro de casa. Né? Não é o mundo que separa, é a gente que separa, que faz a separação. E não pode ter separação. Né? E muitos pais têm medo do filho ser desprezado, né, na escola, se ele se mostrar assim, não, eu não vou para uma balada por princípios. Você fica... Porque... Olha só acumulado assim, ai meu Deus, vai ser excluída. Aquele dó de mãe, principalmente as mães. Os pais ainda são mais racionais nessa parte. A gente tem medo deles serem excluídos. Né? E Elaine, como que equilibra essa disciplina com o amor, né? Como é que faz para equilibrar isso? Sim. Eu gosto de falar da Raquel, porque a Raquel pensa num temperamento forte. Eu sempre brinco com ela, falo assim, filha, se tu não fosse de Jesus, tu seria líder de facção criminosa. Porque ela era aquela menina assim, que mordia os outros na escola, que brigava, que batia. E eu dava palestra para pais. E aí, de repente, tudo que eu ensinava, tudo que eu pensava quando eu via uma criança assim, agora não servia para mim. E aí eu comecei a entender, peraí, cada criança é uma criança, mas eu preciso ensinar ela certo. E não foi fácil. Quando tem uma criança assim que é difícil na igreja, eu sempre vou falar assim, olha, a Raquel era pior. Ai, as mães, ai, que bom, Elaine. E daí vem a Raquel hoje. E vem a Raquel hoje. Usadíssima. Hoje ela continua com o mesmo temperamento, forte, mas hoje para Jesus. Sim. Tanto que ela fala, mãe, eu quero ser missionária nos povos não alcançados, né? E o coração da gente fica assim. Porque ela tem o mesmo... Então, assim, esse amor e disciplina... Então, falando na Raquel, eu li um livro que para mim foi um divisor de águas, que foi As 5 Linguagens do Amor para Crianças. Quando a Raquel devia ter uns 4 anos. Onde ele fala da disciplina e fala assim que quando a gente disciplina e o tanque não está cheio de amor, a disciplina vem de uma forma ruim. Então, eu preciso encher o tanque de amor, assim como a gasolina. Eu preciso ter amor, encher de amor e depois eu disciplinar. O que acontece hoje é que os pais querem ser amigos dos filhos. E eu sempre falo assim, a gente nunca vai ser melhor amigo. A gente pode ser amigo, mas não é melhor amigo. Não. E teve vezes que eu tive que olhar para as minhas e falar assim, gente, mãe, tu não me ama? Te amo. Mas o respeito vem antes do amor. Exatamente. As minhas sabem que essa história de amiga não, com a mãe não funciona, elas falam. Sim, né? Eu sou sua mãe. Eu falo e eles têm uma fase, quando eles são pequenos, né? Que eles falam assim, você não é mais a minha amiga. Eu falo, nunca fui. Eu sou sua mãe. Então, eu acho que essa disciplina, nós precisamos ter muito claro na nossa mente, né? Que tu vai disciplinar. Muitas vezes, eu tive que disciplinar, sentar, olhar nos olhos e falar, eu vou fazer isso. Doendo no meu coração. Sim, mas com muito amor. Doendo no meu coração, né? E porque pra gente, e nós estamos numa geração hoje, que os pais dão tudo, né? A gente vai no shopping, tu vem lá um pai e fala assim, você quer almoçar? Onde você quer almoçar, filha? Não tem problema de perguntar, mas às vezes uma criança pequena, ela precisa ter, filha, você quer almoçar no McDonald's ou no Burger King? Né? É dar um limite. Eu vejo criança no shopping de pijama, porque ela quis sair de pijama. Mas espera aí. Se o meu filho, desde pequeno, pode escolher, quando ele chegar na fase de adolescente, ele vai continuar escolhendo. Então, essa disciplina, ela tem que estar muito ligada a isso. Espera aí, o que eu quero que o meu filho, quando ele crescer, ele precisa ser moldado.
Precisa. Né? Se eu der tudo, a opinião vai ser dele. E hoje a gente vê muitos filhos gritando com os pais. Sim, mas isso até a psicologia explica que ele gera um estresse na criança, porque ela não está preparada psicologicamente. Que a Exatamente. nos deixa mentir. Não dá um limite, né? Na não verdade, tem elas limite. pedem limite, né? Pede. E os filhos pedem limite. Exatamente. E eles ficam estressados, é um estresse desnecessário, porque eles não têm noção, eles não têm consciência disso. Por mais que eles exijam dos pais, eu quero escolher e façam a birra, a gente deixar eles fazerem isso vai criar um estresse que nem eles vão se entender depois. E assim, ó, existe a educação positiva, né? Eu respeito quem usa, mas eu já vi muitas amigas que usaram educação positiva e depois se arrependeram. Porque o positivo na verdade, se perdeu, né? Então, assim, eu vejo que a gente... Existem métodos, eu acho que a gente pode se basear aí, né? Mas tem que sempre... É um cuidado, né? É aquele cuidado. E que prática bíblica, Elaine, que ajuda os pais a formar o caráter cristão nos filhos? Quais que práticas, assim? Dá um exemplo, porque a gente vê as tuas filhas tão... já falei para você que a minha filha, nossa, ela... Ama a Raquel, a Ana Júlia. Eu acho que assim, a Bíblia tem que ser o manual, né? Agora vamos dizer assim, prático. Desde pequenas eu colocava versículos nas paredes, onde a gente, perto da mesa, onde escova os dentes, no quarto, sempre versículos, a gente ia como família decorar versículos. Bacana isso. Digamos, a Raquel, quando ela tinha 1 ano e pouquinho, ela ganhou uma Bíblia antes, acho, a Bíblia do bebê, e eu lia todas as histórias, todos os dias. No final tem um vídeo, ela decorou. Mas é bebê, né? Porque ela precisa. Então, assim, colocar aprendendo. Versículos nas paredes, orar junto, e assim, orar e ter um caderno onde tu vai, como eu falei dos memoriais, ter um caderno onde tu vai escrever, o pastor Michel fala isso, né? Aquilo que Deus fez, né? Na pandemia de oração, né? A gente tem o caderno em casa. Na pandemia, a Paula começou. Eu quero um cachorrinho. E começou. Toda noite nós nos reuníamos. Eu quero orar por um cachorrinho. E o Rodrigo falou assim: não fala mais. Você não vai ganhar um cachorro. Não adianta. Cachorro em apartamento não dá. E ela continuou. Meu Deus, eu tô nessa luta. Continuou. Um mês. Então, olha o que aconteceu. Um mês depois, o Rodrigo aparece com um cachorrinho. Desse tamanho. Mas a oração foi forte da Paula. Mas aí que tá. Aí nós paramos, eu falei, Paula, papai falou que era impossível. Quem tu acha que deu? Quem que convenceu o papai? Então, é trazer essas coisas na memória. Nossa, foi Deus. Não é dizer assim, foi por acaso. Não. Foi Deus que trabalhou na mente dele. É o Deus dos detalhes. É o Deus dos detalhes. Eu falo para minhas filhas. Filha, Deus se importa com os detalhes da nossa vida. E quando Deuteronômio 6, ele fala, né? Eu amo Deuteronômio porque ele é a regra quando Deus dá a regra para o povo de Israel com relação à educação. Né? Quem educava os filhos eram os pais. E a base era o quê? O Velho Testamento. Quando ele fala assim, andando no caminho, deitando, levantando, amarre nas testas. Porque é isso. Não tem como a gente separar. Não tem como a gente viver separado. Né? E não é, alguns vão falar, isso é fanatismo? Não é. Não é. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? E eu queria te falar assim, os pais, não só mostrar a Bíblia, mas assim, mostrar o caminho, como você disse que teu pai mostrou o caminho, os outros que estão no caminho, mas assim, qual o papel do pai em escutar o filho e que o filho tenha confiança de que ele pode abrir o coração? Que é chamado de escuta ativa. Sabe que eu trabalhei na escola e eu ouvia muito as adolescentes. E aí elas chegavam e falavam assim, porque eu não aguento, porque minha mãe não me ama, porque a primeira coisa que elas chegavam, e muitas vezes eu me via na situação, eu tendo uma filha adolescente, eu falo, agora eu sei o que a minha filha pensa. Não, porque minha mãe não me ouve, porque ela chega em casa e fica brigando e fica isso. Aí, peraí, o que elas querem é ouvir. Muitas vezes elas não querem que a gente fale, né? Então, assim, o conselho que eu dava para elas, olha, no momento que estiver tudo bem, que não tem discussão em casa, fala assim, mãe, eu gostaria de abrir meu coração. Mas a minha mãe não vai querer ouvir, né? Então, assim, fala, não, vai fazendo aos poucos. Então, a gente não pode
querer invadir. Isso precisa ser construído. Sim. Se eu não construir, não adianta. Se eu não construir isso na infância, na adolescência ela não vai querer falar. E claro, vão ter coisas que ela não vai, nem tudo ela vai falar. Mas a gente precisa disso, desse tempo de conversar, de ouvir. Olhar nos olhos. Mas precisa, não dá. De repente, de uma hora para outra, agora eu quero escutar minha filha ou meu filho. Tem que ser construído, né? Mas sabe que você falando isso me fez me lembrar algumas situações assim com os meus, que eu sempre falei para eles assim, se vocês chegarem para mim e quiserem falar alguma coisa importante, e vocês perceberem que eu não estou ouvindo, né? Peguem no meu rosto e fala, mãe, me escuta. Eu vou saber que realmente eu tenho que parar e escutar. Façam isso, porque nós adultos, às vezes, nós ficamos lá preocupados com um problema, no celular resolvendo coisa, e aí eles ficam falando, e às vezes a gente não está ouvindo, né? Exatamente. Então, eu sempre pedi para eles, e daí quando eles tinham algum problema na escola, eu falava assim para eles, me contem o que aconteceu. Antes. Para eu poder defender vocês, né? Então, eles sempre fizeram isso. E daí, o meu papel era, eu tenho que ir lá fazer o que eu falei que eu ia fazer, né? Então, nesse ponto, eles sabem que eu vou lá. Se eles vierem falar para mim algum problema, né? Então, eu tenho que ter a minha parte de ser proativa e fazer, não só falar, né? Cumprir. Eu tenho que cumprir. Falei que eu vou ajudar, então eu tenho que ir lá ajudar. Exatamente. Né? E assim, ó, por que quando... Eu tô na fase agora dos filhos maiores, né? Mas o filho é pequeno, os pais estão ao redor, tá todo mundo... conforme ele vai crescendo... Vai ficando por conta. Vai deixando... Quando é a fase que mais precisa. Então, assim, ó, e aí muitas vezes eu falei com pais, assim, e é uma coisa que eu sempre, né, oro e falo assim, Deus, eu não posso perder esse contato, porque daqui a pouco eu não tenho mais meus filhos em casa. Sim. E aí o que eu construí. E os pais, às vezes, o que acontece? Às vezes ficam no nível do filho, se emburram. Meu filho não quer falar, então também não vou falar. Não, você tem que ter ser intencional. E não é fácil. A consciência de que você é o adulto. Exato. E não é fácil, porque isso requer da gente... A gente chega em casa cansado, agora eu vou lá, vou conversar com meu filho, entendeu? A gente precisa disso. Porque eu sempre falo pro meu marido, daqui a pouco a gente vai estar ficando... Nós dois vamos estar um olhando para a cara do outro e aí acabou o tempo, né? Porque às vezes as meninas vão para a igreja, 1h tem que ir buscar. Vamos... Sim, vamos. Daqui a pouco não vai ter mais nada disso. E o prazer de estar indo buscar na igreja. Exatamente. Exato. Então, a gente precisa ter essa consciência de que o filho está crescendo e quanto mais vai crescendo, a gente precisa acompanhar e ter esse olhar de que eu sou adulto. Né? E não se igualar, se emburrar. Dele, porque tem pais que se emburram, tem pais que não falam com o filho. Então, de chegar e falar assim, filho, tá tudo bem? Por que tá com essa cara assim? Né? Eu não quero falar, tá bom, não precisa falar agora, mas depois eu quero saber. Né? Porque às vezes é mais fácil. O filho se tranca no quarto, ficou o dia inteiro no quarto, é mais fácil. Não, porque se você deixa o filho, perde até depois, quando ele quiser mesmo falar, ele perdeu aquela confiança de saber que na casa ele pode ser ele mesmo. Exatamente. Porque às vezes ele busca aceitação lá fora, mas na casa ele precisa ser aceito. Exato. Principalmente os adolescentes. E sabe que até 12 anos, o tempo que a gente teve com o nosso filho já foi de 75%. Que depois dos 12, as maiores companhias vão ser os outros. Sim. Então a gente tem pouco tempo, 12 anos. Então dói no coração. Dói no coração. Pouco tempo. E a gente tem que construir isso. Sabe que essa semana e semana passada, o Espírito Santo de Deus me falou em complacência. E eu fui pesquisar, né? Eu falei, o que é complacência exatamente, né? E você falando sobre ser intencional, é ajudar intencionalmente, né? Então, e me veio isso agora, nós ajudarmos sempre os nossos filhos, escutarmos intencionalmente, né? Com a intenção de estar sempre junto deles e fazendo parte do problema dia deles e do dia deles, né? Exatamente. Fazendo parte do dia deles. Exatamente. Isso é muito importante. O filho entender que não... Porque o filho não quer uma mãe ou um pai que seja um amiguinho igual. Porque às vezes os pais descem no nível, né? Que às vezes ele não tem consciência disso que ele não quer
Mas o pai tem que saber que não é assim. Eu posso ser uma amiga, mas aquela que é uma amiga que eu digo que é aquela conselheira que tá ali, olha, filha, eu tô aqui para aquilo que tu precisar. Uhum. Né? Sim. Mas ter uma palavra, porque daí às vezes ele vai precisar de uma ajuda. Mas meu pai, minha mãe, que crédito a gente vai ter? Exato. E assim, a confiança que a gente tem nos nossos filhos, lá em casa sempre falei, se um dia quebrar a confiança com mentira, com alguma coisa, filha, quebrou. Então eu prefiro, quem tu falou, que fale uma coisa ruim, a verdade, antes de que eu fique sabendo. Exato. E se mentiu. Então isso precisa ser bem, são as eu falo regras, pras né? meninas, se você me contar uma coisa, eu vou acreditar. E nós duas vamos passar vergonha, se não for verdade. Porque a mãe vai lá te defender até o último. E se você tá mentindo, nós duas vamos passar vergonha. Exato. E delas fica assustadinha. E ela, de que maneira, né, o testemunho dos pais influencia mais do que as palavras, né? De que forma, né? Como que isso acontece? E assim, é impressionante. Se a gente parar para pensar na nossa mãe, como nós temos coisas parecidas à nossa mãe, e é normalmente aquilo que a gente não queria, né? Aquilo que a gente não queria, a gente copiou da nossa mãe. Porque isso é natural, o copiar. Né? Então, assim, se eu quero que o meu filho... Ele vai fazer. Eu lembro de coisas assustadoras. Outro dia eu corrigi a Raquel, elas eram pequenas. Ela foi no quarto e falou exatamente da forma como eu falei com ela. Ela falou com a Paula. Outro dia assim no carro, foi dirigindo. A Ana Júlia já fez isso com as bonecas. Eu fiquei, meu Deus. Entende? Então, assim, e normalmente as coisas que são ruins, né? Aí, outro dia no carro, eu falei assim, ai, tô com dor na minha coluna. Passou um pouco a Paula. Ai, que foi? Tô dor na coluna. E eu, naquela hora, gente, eles vão copiar. Eles copiam tudo. E não adianta. Quem a gente não engana são os nossos da nossa casa. E na nossa casa nós somos quem realmente nós somos. Né? E isso é bom. Então, exatamente. Ali eu vou ser de qualquer jeito, né? Então, por isso que o pedir perdão, não tem problema os nossos filhos virem os nossos erros. Não tem problema. Né? Até é bom. Como que você lida quando erra, né? Exatamente. Porque senão quando eu errar, eu vou esconder o meu erro? Não. Exato. Então, assim, existem coisas que nós que plantamos. Então, se eu tenho um pai que mente e que engana, esse filho vai ir para esse lado. Né? Se eu não amo Jesus realmente todo o meu coração, eles vão ver, eles vão saber disso. Sim, teve um dia que nós estávamos na mesa e a Raquel olhou para mim e falou assim, ai mãe, vocês acertaram na nossa educação, né? Aí eu falei assim, filha, não. Ai, só misericórdia de Deus, porque nós erramos muito na educação. Mas uma coisa que foi muito sincero que vocês têm, nós amamos Jesus de todo o coração. E isso vocês amam porque nós amamos Jesus. Então foi tão bom eu falar isso para elas, porque elas sabem o quanto a gente ama Jesus e a obra. E isso não tem como a gente... E também porque daí elas vão ser mãe depois. Vão falando, minha mãe falou que errou, mas que Jesus foi o exemplo, o caminho, a palavra foi o manual, né? Exato. Porque se a gente fala, não, realmente, você tem que fazer ser perfeita, às vezes elas vão enxergar a gente perfeito. E assim, e nós nos decepcionamos quando a gente olha, como eu falei, para exemplos, todo mundo é perfeito na educação. Né? E muitas vezes não vai ser. Não é. Mas quando a Bíblia fala, quando eu sou fraco, aí é que sou forte. Às vezes é nessa fraqueza que a gente precisa de Jesus. Sim. E precisa, às vezes, de uma amiga para compartilhar. Fala assim, olha comigo que eu não estou sabendo o que fazer. Exatamente, né? Porque às vezes você não está enxergando mesmo aquilo. E uma vez eu escutei a Sil Piragini falando que seja intencional escolher suas amizades também. Exatamente. Que pessoas, mulheres que te levem mais perto de Deus e que te ajudem em oração, em conselhos. A gente tem que ser intencional. E já estamos terminando. Meu Deus, passa muito rapidinho. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os pais que estão nos acompanhando. Um conselho para eles ou uma reflexão. Que você olhasse para aquela câmera ali e falasse com quem está nos ouvindo, deixando uma reflexão de como serem bons pais,
como conseguir parar de se culpar. Eu até escrevi isso, sabe? Porque eu pensei assim, o que eu poderia dar de conselho, né? O que você tem feito de modelo na sua casa, né? É uma fé viva ou apenas regras religiosas? Né? A gente, como pai, a gente precisa ser modelo de fé viva e não só de regras, né? Sim. A outra coisa, você ama seu filho como Deus ama? Como que Jesus nos amou, né? Como Deus. Com paciência, graça e verdade, né? Se Deus nos tratasse conforme os nossos erros, como que nós seríamos? Então, assim, nós como pais, nós precisamos ser iguais a Deus, né? E você tem confiado mais em métodos humanos ou na obra do Espírito Santo? Né? Sim. Não tem problema a gente seguir métodos humanos, mas a gente precisa muito mais do Espírito Santo. É verdade. E assim, e ore por tudo, por cada partezinha da vida do seu filho. Pelo futuro marido. Sim, né? as meninas não gostam, mas a gente ora. Ora desde bebê, ora pelas amizades, ora, porque a gente está colocando eles diante, no altar de Deus. É verdade. Ai, que papo muito bom. Quero receber você mais vezes aqui para a gente trocar essas ideias, porque é uma parte muito importante e relevante da nossa família, a educação dos filhos. Eu queria agradecer a Si por estar aqui com a gente. Obrigada por ter me chamado. Eu já vim para aprender mais um pouco. Ah, sim. Sempre a gente eu falo aprende, para ela, né? a gente tá sempre de olho nela e no tchê, porque são exemplos pra gente. E eu quero te agradecer muito. Amém. Obrigada pelo convite. Obrigada. Que Deus abençoe. Por ter aceitado esse convite, por ter largado toda a tua rotina corrida e estado aqui com a gente. A gente aprendeu muito e tenho certeza que o pessoal que está nos assistindo também. Amém. Obrigada, Tam. E estamos encerrando mais um Legendários Cast, que essa é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba. E novamente digo que o nosso objetivo é tornar o nome do Senhor conhecido e glorificado. Tchau, tenha uma boa noite. Tchau.